Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar de uma temática importante para todos nós, né? O procedimento estético cresceu muito na sociedade, né? O interesse social pelo procedimento estético. Mas quem são os profissionais que estão cuidando dos nossos pedidos estéticos? Será que esses procedimentos podem trazer riscos à saúde, riscos maiores? Existe legislação regulando esses procedimentos, regulando as obrigações, as responsabilidades? Porque a gente tem aí, infelizmente, um caso recente de óbito, né, após um procedimento estético de peeling de fenol, envolvendo a Natália Becker, né, e o Henrique Silva Chagas, que foi a vítima desse evento. Então nós vamos tratar dessa temática hoje, dentro da ótica jurídica, e saber se é justo o que está na lei. Vem com a gente. Para quem não me conhece, está me conhecendo agora, meu nome é Juliana Tange, sou advogada há 16 anos em Sorocaba e temos aqui o puro objetivo neste canal discutir com você, tanto do mundo jurídico quanto da sociedade em geral, se o que está na lei é justo. Porque afinal de contas a lei regula as nossas vidas, não é mesmo? Mas será que é justo? Porque o judiciário é o aplicador da lei. A lei precisa atender à justiça, é o que todos nós desejamos, né? E para discutir essa questão hoje, na temática dos procedimentos estéticos e a legislação regulamentadora, eu estou na companhia de a Luara Carneiro, advogada também, que trabalha conosco aqui no nosso escritório, e Lucas Trajano, também advogado que trabalha conosco, ambos especializados nessa gestão, em especial do direito civil, das responsabilidades civis e da relação de consumo. Então vamos tratar dessa temática hoje, né? Infelizmente, né, pessoal, nós vamos tratar aqui hoje de um evento real, um caso real, que infelizmente levou à morte um irmão nosso de sociedade, né? Um procedimento que era para ser um procedimento simples, era para ser um momento feliz da vida dele, ele estava tão empolgado, né, de fazer aquele procedimento estético. E a gente hoje, dentro da temática civil, a gente sabe, procedimento estético é um segmento da medicina que tem por objetivo alcançar resultado. Sim. Esse é o alvo, né? E a gente fala da medicina exatamente por quê? Porque medicina, quando a gente fala de medicina, a gente está falando de um segmento profissional da nossa sociedade que não tem por objetivo resultado. Via de regra, não tem por objetivo resultado. Ele é uma atividade de meio. Medicina é atividade de meio. O médico ele não pode prometer que vai curar um paciente. Então, quando você contrata um médico, ele não tem obrigação de te curar. Ele só tem obrigação de empregar a melhor técnica buscando a sua cura. A cura já é outros 500, né? Isso é uma atividade de meio que a gente fala. Já no segmento da estética, não é assim que funciona. Mesmo na medicina, na estética operada por médicos, o alvo é o resultado. Então a gente precisa contratar um profissional para melhorar a nossa aparência em algum aspecto, ele tem que alcançar aquilo que ele prometeu dentro do consultório. Não é diferente com um profissional esteticista, né? Ele tem que dar o resultado que a gente foi contratar para buscar, não é? E agora tá na moda a questão do peeling de fenol, né, gente? E que é um procedimento agressivo, né? Vocês chegaram a ver isso? Sim, não somente o peeling de fenol, né? A gente lida com diversos outros tipos de peelings e de aplicação no nosso rosto voltados para essa questão da estética. Então, por exemplo, eu não sou muito especialista nisso, mas o que eu vi é que os peelings em geral e essas aplicações de ácidos no nosso rosto, eles têm como função mesmo, como se fosse renovar a nossa pele. Então, eles tiram essa camada que em tese é morta, para vir uma outra que daí vem sem manchas, vem sem marcas, e é para isso que serve. Então, quanto mais agressivo, melhor é o resultado. E é por isso que a gente vê muita gente com a cara vermelha na rua e descascando, né? Exato, porque daí conforme vai passando, vem descascando,
Porque literalmente ele machuca a pele para criar uma casca e ela sair e vir com essa pele mais jovem. Então, por isso que ele é tão agressivo. Quanto mais agressivo, melhor o resultado. E o fenol é uma máscara. É uma que sai, máscara. né? Aham. Eu digo que é um procedimento, inclusive, agressivo ao ponto de os médicos, né, indicarem um centro cirúrgico ou um local adequado, ambulatório, né? uma espécie de ambulatório, onde tenha, por exemplo, uma observação durante o procedimento do batimento cardíaco da pessoa, que hidrate a pessoa antes do procedimento, né? Eles até indicam, quando for fazer o rosto completo, por exemplo, que se faça por etapa, né? Para que primeiro observe qual é a reação do paciente com aquela etapa do rosto e, se tiver tudo bem, passe para a próxima etapa para finalizar o procedimento. Inclusive, a cicatrização do peeling de fenol, o que é o mais agressivo, né? Existem, acho que três métodos de peeling de fenol, mas o mais agressivo, a recuperação dele gira em torno ali de 6 meses. Então, a partir do procedimento, ainda demanda um cuidado especial, justamente porque a pele está mais sensível, não pode ficar exposta a sol, né? Precisa passar os hidratantes corretos. É nascer de novo, né? É nascer de novo. Uma gravidez, 6 meses de peeling de fenol. E a questão do fenol é que eles dizem que ele é muito mais forte porque na nossa pele tem a epiderme e a derme, né? A epiderme é essa mais superficial e a derme, ela é mais funda, mais profunda. E o fenol, o piridinfenol, ele consegue ser tão agressivo que ele atinge tanto essa superficial como a mais profunda. E aí é nessa questão que, por ele ser tão forte, ele atingir tão fundo, ele pode chegar na nossa corrente sanguínea. E aí é aí que mora o perigo. Exatamente, Isso. a corrente sanguínea chega a absorver, né, o componente químico, né, e ela vai literalmente pro sistema cardíaco, o fígado, o rim, né? Por isso tem que ter órgãos vitais, né? São todos órgãos E é por isso a vitais. importância, por exemplo, que pelo menos os médicos recomendam, vai fazer No exame centro cirúrgico, acompanhando e fazer exames. e fazer exame preventivo para saber se aquele paciente pode passar por esse tipo de procedimento, porque de fato pode acontecer naquele momento do procedimento uma ou outra intercorrência. Nesse caso concreto da Natália Becker, né, que infelizmente vitimou aí o Henrique, ela não é médica, né, pelo que me consta ali, por todas as informações que a gente tem obtido através das reportagens, né, das investigações. Parece que ela não é médica, ela é não sei nem se é esteticista, né? Porque... Segundo uma reportagem que ela deu para a Record, e foi perguntado isso a ela, como ela se intitularia, né? Ela diz que ela não é nem mesmo esteticista, porque ela não tem curso de formação como esteticista, né? Então, nem isso também ela teria não teria, né, uma formação específica para abrir, por exemplo, um centro de esteticista. O que eu vi, na verdade, é que ela tem, não é formação, mas ela fez como se fosse uma especialização desses cursos que hoje em dia vendem online, né? E aí, alguns têm reconhecimento do MEC, isso eu sei, que, por exemplo, alguns cursos até da nossa área do jurídico tem reconhecimento do MEC, você realmente pode ser considerado especialista, e tem outros que não. São cursos livres, que seria é livre. Mais a gente pode simplesmente se cadastrar na plataforma e colocar o nosso curso lá. Vai gerar um certificado, mas certificado é importante esclarecer que até mesmo esses cursos livres precisam ter uma espécie de regulamentação. Aquela pessoa que está dando esse curso, ela precisa ser habilitada para dar essas espécies de curso. E assim, eu acho que também tem que ter um momento prático. Sim. Porque como é que você vai dar um curso de peeling de fenol, que a pessoa vai operar um material perigoso, né? Vendo só a aula online. Eu acho que tem que ter um momento de prática, de você fazer igual um estágio, né? Sim. Sei lá, participar, ver de perto como manejar aquele produto. Como preparar o ambiente. Né? Então, assim, eu me causa uma estranheza esses cursos serem exclusivamente online. Né? Isso me causa uma estranheza. Eu acho que a gente precisava, em termos de regulamentação, de lei, ser um pouco mais rigoroso com relação a exigir uma experiência. O curso de medicina, por exemplo, né? Hoje, o que eu tenho uma filha fazendo medicina, no 4º ano de medicina, ela está trabalhando, né, estudando em período integral dentro da faculdade. E
em atividades em hospitais e UBSs desde o primeiro ano de faculdade. Ela está no 4º ano de faculdade agora, são 6 anos, ela está no internato. É de manhã até à noite, dentro de um hospital ou dentro de um posto de saúde, uma UBS, um pronto atendimento, né? Então, por quê? Porque essa parte prática é extremamente importante, né? Você conseguir superar obstáculos que venham a acontecer, que possam vir a acontecer, né? E ganhar experiência com pessoas que já tiveram intercorrências no exercício da atividade, podem te trazer, olha, isso aqui é perigoso, quando você tal coisa, adote tal procedimento, né? Tudo isso não cabe num livro, não cabe num conteúdo escrito que você possa ler na sua casa e tá tudo bem, né? Porque se fosse assim, medicina também não precisava ter aula prática, né? Comprava os livros de medicina, está formado em medicina. E não é. E além disso, o médico, por exemplo, se você falar um dermatologista, vai fazer um procedimento estético, certo? O dermatologista, ele não tem só 6 anos de medicina. Ele tem mais 3 anos de especialização, né? Então ele vai fazer a tal da residência. E a tal da residência é praticamente estar internado dentro de um hospital, trabalhando exclusivamente com aquele segmento que você escolheu, né? Então, para a gente perceber o quanto é importante essa experiência prática. No meu ponto de vista, a gente está precisando de lei um pouco mais séria, mais exigente com relação a essa questão do procedimento estético, principalmente porque hoje, como o procedimento estético tem por objetivo alcançar um resultado, hoje a gente está utilizando produtos cada vez mais fortes, mais pesados, mais agressivos, né? Inclusive, a respeito desse caso envolvendo a Natália e o Henrique, a Anvisa soltou também uma nota de que a venda, a comercialização do fenol na internet é extremamente proibido, porque só é de uso profissional, não é de uso caseiro, né? Atrelado a qualquer tipo de consumidor, e sim de uso profissional. Não poderia vender na internet. E até o momento do ocorrido, vendia muito fácil encontrar tranquilamente em Mercado Livre, Shopee, tanto que essas empresas soltaram um esclarecimento a respeito desse produto, dizendo que estavam tentando controlar os seus usuários a respeito dessa divulgação da venda desses produtos, que de fato seria um componente, né, extremamente agressivo e não poderia ficar exposto a qualquer tipo de consumidor. No livre mercado, né? E tem que ter, no mínimo, uma fiscalização pública, né? A disponibilização desse tipo de produto, já que é tão invasivo, tão agressivo. E por falar em invasivo, né? Porque assim, tem essa questão, né? O procedimento invasivo pode ser adotado por esteticista? Eu vi que tem um debate muito grande entre os conselhos de ética de cada área, né? Entre os conselhos de medicina e o conselho dos esteticistas. Porque para os médicos, procedimento invasivo é tudo aquilo que passa da nossa pele. Então, atingiu a nossa pele, invasivo. Só que os esteticistas defendem que invasivo é o que atinge só os seus órgãos. Tem que chegar no órgão. Tem que chegar no órgão para ser invasivo. Daí a gente fica nessa questão de discussão de um limbo, praticamente, né? Porque daí não tem, até onde eu vi, não tem uma lei que regulamenta o que é procedimento invasivo. E aí fica cada conselho ditando aqui. Então, a gente pode ir até aqui porque aqui é invasivo. Ah, mas eu acho que no meu caso, isso daqui não é invasivo porque eu não estou perfurando nada. O prato da sardinha. Exato. E aí a gente fica nesse limbo de não saber, tá, é invasivo, não é invasivo, para onde a gente segue, qual seria o profissional. Vamos interpretar. Mas eu penso assim, né? Quando a gente fala de órgão, o órgão tá mais para dentro. Né? E eu acho que a questão de levar isso em consideração é porque o órgão, em tese, ele colocaria em risco, né? Ele colocaria em risco como fala, a saúde, né? Então, por exemplo, assim, se eu atinjo rim, fígado, coração, então eu posso pôr em risco. Se eu atinjo só a pele, é um órgão, mas quanto de pele eu tenho que atingir para matar um? Então, por exemplo, assim, eu vou falar de queimadura. Eu tenho que ter uma queimadura de 80%, 90% do corpo em grau 3 para essa pessoa estar em risco. Percebe? Ah, mas qualquer coisa que eu mexa com o coração, eu posso matar essa pessoa. Talvez seja essa a interpretação. Mas no meu ponto de vista, a interpretação ela não pode ser uma interpretação que coloque em risco uma pessoa. Ela tem que ser uma interpretação protetiva. Com certeza. Né? Porque
qual era o escopo do legislador? O alvo do legislador não era proteger? Então você não pode fazer uma interpretação que pode trazer risco. Se você vai falar de o que seria invadir, pegar a palavra. Eu tenho uma sala. O que é invadir a sala? Eu preciso chegar até o fim da sala para falar que eu invadi? Ou eu só preciso romper a porta? Né? Então, se está uma reunião, alguém vem e invade a sala de reunião. Invadiu a sala de reunião, a pessoa precisa chegar e sentar na mesa? Não, se está uma sala de reunião, está fechada, não era para entrar, a pessoa abriu a porta, ela já invadiu a sala de reunião. E essa interpretação, infelizmente, a lei não deu, não regulamentou como devia, e ficou abrindo margem para situações que podem colocar em risco, né, a vida das pessoas, né, a incolumidade das pessoas. Então, eu acho que a gente precisaria realmente regulamentar isso daí, né? Porque abre margem, né? O que a gente vê hoje no procedimento estético, gente? É uma confusão danada, porque, por exemplo, como chama aquele procedimento que faz na sobrancelha? Micropigmentação. Micropigmentação, né? Então, você está rompendo barreira da pele, né? Eu já cheguei a fazer uma vez. E agora, com esse caso concreto, que eu fui pensar, puxa vida, será que eu estava em risco, né? Porque, de fato, a gente, quanto a gente consegue controlar, por exemplo, que a navalha, né? Não sei, ali a lâminazinha que está cortando, quanto que a gente consegue avaliar que aquela navalha realmente está devidamente higienizada, né? Que ela tá, porque hoje tem que jogar fora, né? Você vai usar, por exemplo, dentro da medicina, a minha filha me trouxe isso. Você não tem uma questão de, como que chama mesmo quando a gente limpa alicate de cutícula? Esterilização. Não tem esterilização de bisturi. Sabiam? É descartado. Joga-se fora. Antigamente, né, a gente tinha um bisturi e tal, ia lá, limpava e estava tudo certo. Não, é descartado hoje. E aí, como é que eu garanto, por exemplo, que dentro de uma clínica de estética, aquela lâmina está realmente ilesa? Ela é zero bala. Abriu para mim. Ah, mas estava num saquinho. Gente, hoje você compra em qualquer site na internet aparelhinho que você fecha o saquinho. Vocês já viram? Pega um saquinho, põe ali, passa um negocinho, ele sela. Pronto, tá selado. Isso não é garantia nenhuma. Quem vai ver isso? A fiscalização. A fiscalização pública é capaz de entrar na sala, ver o produto, ver se de fato ele está dentro das normas. Inclusive, na hora de abrir uma empresa, é preciso emitir laudos, pelo menos da vigilância sanitária, para que você trabalhe com aquela espécie de função ali, de exercício da sua profissão. Então, dentro do mundo estético, existe vários graus, né, de serviços que esse profissional pode prestar. E muitas vezes o que a gente vê bastante são centros estéticos com X autorização para trabalhar, e também ocorre, né, deles irem para um outro ramo. Então você vê centros estéticos, por exemplo, aplicando botox, você vê centros estéticos fazendo a micropigmentação, mas às vezes eles só têm autorização, por exemplo, de fazer pequenos procedimentos não tão invasivos assim como o corte de pele, por exemplo, né? Sim. E esse caso da Natália Becker, ele chama bastante atenção por N motivos, né? A gente tem as filmagens da sala. E nas filmagens da sala, a gente percebe ali uma dinâmica que aconteceu, né? Então, a pele dele foi riscada, né, para poder aplicar o peeling. A gente também vê o momento em que começa a intercorrência com a saúde, o despreparo da equipe para atender uma intercorrência. A gente também observa a ausência de equipamentos, né? Então, assim, o quanto tudo isso poderia ter tido, né? Esse evento poderia ter tido um resultado diferente, que não a morte, né? A vitimização do paciente, se tivesse sido respeitado todo um conjunto de normas protetivas da saúde, né?
procedimento tivesse acontecido dentro de um centro cirúrgico, um centro cirúrgico, com uma equipe preparada. Sendo monitorado, por exemplo, o batimento cardíaco do paciente. Respiração, né? Na presença, inclusive, de um anestesista, né? Eu vi um médico dando esse tipo de depoimento, que é importante o anestesista estar presente. Primeiro, porque é ele que acompanha o batimento cardíaco. Segundo, é que é ele que ceda, porque é um procedimento doloroso. Então, recomenda-se que o paciente esteja desacordado. Perfeito. Por conta porque queima, né? Esse procedimento, ele queima a pele. Ele chega até a última etapa da pele, da crosta da pele, né? E a recomendação é justamente essa. Então, aplica-se, por exemplo, uma hidratação, né? Então, na veia, é intravenosa. Aplica-se, na verdade, isola-se, né? Uma parte da região do rosto, né? E é justamente isso, analisando o vídeo desse caso, é o que me chamou mais atenção, porque de fato foi um procedimento, ao que tudo indica ali, agressivo, né? Tanto que, ao que tudo aparenta, levou ao óbito, né? Não sabemos ainda se houve uma causa antecedente a esse procedimento que pode ter também corroborado com esse tipo de situação, mas o que a gente observa, pelo menos no vídeo, é que não coaduna, né? Pelo menos com os relatos dos médicos para esse tipo de procedimento. Sim. É o que os profissionais, né, que estão habilitados para esse tipo de procedimento orientam e dizem que é o procedimento adequado. Então, assim, chama um pouco a atenção essa situação, né? Para quem é leigo, tá, né, acompanhando essas reportagens, teve reportagem no Fantástico, né, em outros canais também. Para quem é leigo, a grande discussão é assim, porque às vezes a gente fica assistindo, né, e não está entendendo o porquê tá falando certas coisas e tal. Então, por exemplo, assim, uma das perguntas que foi feita, né, mas você pediu, foi feito para a Natália, né, você pediu exames para poder fazer esse procedimento? Exames, né, exame de sangue, enfim, outros, né, para tentar evitar intercorrências. E ela falou, não, eu não pedi porque eu não sou médica, né. Então, essas questões, essas perguntas, na verdade, têm uma repercussão jurídica extremamente importante. Porque quando a gente fala de um fato que acontece na vida humana, a gente fala que aquele fato ele pode reverberar resultados e responsabilidades em várias esferas jurídicas. Nesse caso, por exemplo, a gente tem as investigações criminais que estão acontecendo, porque houve um óbito, né, e não era uma pessoa doente, nada. E a gente também tem a repercussão civil, que muito provavelmente a gente vai estar ouvindo discussões a esse respeito. Então, na esfera criminal, né, a esfera criminal vai avaliar, houve realmente um crime na conduta da profissional? Era ou não era possível que ela adotasse aquele tipo de prática? Ela podia fazer o que ela fez, né? Ou seria um exercício ilegal da medicina? Porque também ela pode ser enquadrada como exercício ilegal da medicina, até porque na lei, né, eu vou até trazer aqui o número da lei para vocês, quem tiver interesse em procurar, é a Lei 12.842 de 2013, ela dispõe sobre o exercício da medicina. Artigo 4, inciso 3, ele fala exatamente sobre isso, sobre os procedimentos invasivos serem atividade exclusiva, privativa de médico. Né? E ela fala na entrevista que ela não pediu os exames porque ela não era médica. E de fato, eu, Juliana, que não sou médica, não posso pedir exames para ninguém. Eu não teria nem a força de emitir um atestado, uma guia, né, de liberação de exame. Isso é atividade privativa de médico. Então, quem exerce atividade privativa de médico, sem ser médico, ele age no exercício ilegal da medicina. O que me chama a atenção também, Juliana, só te cortando um pouquinho, é com relação a uma pergunta também feita pelo jornal da Record, que ela deu entrevista lá para a Record também, e foi perguntado para ela justamente isso, se ela se considerava esteticista ou influencer. E ela fala que ela se considera, tá gravado, tá lá no YouTube mesmo, a gente pode procurar e assistir. E ela fala que ela se considera influencer, porque ela não tem curso não tem formação como estética. Tanto que em diversas reportagens, se a gente for ver, ela é definida, ela é apresentada como influencer.
É a influencer Natália Becker. Porque ela realmente não é esteticista. E tanto que ela declara também nessa entrevista que ela não sabia dos riscos. Porque segundo o curso que ela fez, por meio da farmacêutica, né, que também tá na mídia, ela não sabia dos riscos que esse tipo de procedimento poderia causar, porque segundo o que ela informa é que na literatura médica não consta nenhum falecimento em decorrência do fenol, né? Desse procedimento. E aí, voltando só nessa questão de pedir exames e tal, entrando um pouco na questão jurídica, eu vi que a defesa da Natália está tentando uma corresponsabilidade da vítima, né, ali do Henrique, do falecido, por conta das respostas dadas na anamnese. A anamnese, né, para quem não sabe, é como se fosse um questionário que o médico faz pra gente quando a gente vai fazer uma consulta, quando a gente vai fazer algum procedimento. Então, você toma algum medicamento, você toma algum medicamento regulado, alguma coisa nesse sentido, tem doença na família, alguma coisa cardíaca, essa é a anamnese. E aí a defesa, eu vi que ela está tentando puxar para um lado de que ele seja responsabilizado ou corresponsável, pelo menos, por conta das respostas que ele deu na anamnese. Eu não tenho alergia. Mas você vai confiar no paciente? Mas às vezes nem o paciente sabe que ele tem alergia àquele tipo de substância. A minha filha caçula comeu tanto camarão a vida inteira, nunca teve alergia. Um belo dia ela teve uma crise alérgica. Porque a gente pode desenvolver, né? E o que me chama a atenção é que pelo menos lá na reportagem da Record que eu vi, eles trazem, né, a reportagem traz o diploma que ela fez, o curso livre que ela fez por meio da farmacêutica. E nesse curso diz que durou apenas 6 horas. E não teve uma discussão dizendo que na data do procedimento ela nem tinha finalizado esse curso? Que ela finalizou acho que 3 dias depois? Então, tem uma discussão. Assim. Pela farmacêutica, a farmacêutica sustenta de que ela somente finalizou o curso e teve acesso a esse diploma depois do falecimento. Ela, a defesa dela, menciona que não, que fazia 6 meses que ela já estava habilitada, né, nessa... Ela guardava o diploma. Exatamente. Mas me chama a atenção justamente, assim, um curso de 6 horas que aparentemente não teve prática, foi somente o teórico, porque ela fala que ela fez online, então não teve prática, e apenas de 6 horas... Como é que um curso assim poderia habilitar uma pessoa a manusear uma substância que é proibida à venda, ou seja, só em razão de ser proibido, que significa, né, que a substância contida nesse produto, ela é realmente grave, pode causar alergias, irritações à pele do ser humano. Como é que ela, com um curso de 6 horas, conseguiu acesso e se habilitar para fazer esse tipo de procedimento sem nenhuma apuração, pelo menos da vigilância sanitária ou dos próprios entes federativos, né, o município, uma fiscalização do município. E sobretudo considerando que nem esteticista ela se considera, né? Nem então, se a gente olhar sobre essa ótica, a gente tem outro problema, porque também tem uma lei que rege os esteticistas, que é a lei 13643 de 2018. Então, se nem esteticista ela se enquadra, então até toda a discussão que a gente estava falando sobre ser invasivo ou não ser invasivo cai por terra, porque na verdade, se ela não era nem médica nem esteticista, tanto faz, ela não podia fazer procedimento nenhum. Nenhum, não era só o não invasivo. E por curiosidade, a gente que está nesse mundo jurídico, a gente é curioso e vai pesquisar a vida da pessoa para saber exatamente do que ela estava autorizada a trabalhar, né? Não sei se tem um outro CNPJ, tá? Mas eu achei o CNPJ dela, que inclusive está nas redes sociais dela, que ela ministrava alguns cursos específicos ali da área de esteticista. E eu achei esse CNPJ e joguei na Receita Federal. E lá na Receita Federal, quando você puxa o rol de atividades que essa empresa está cadastrada, novamente digo, não sei se ela tem um outro CNPJ ou se ela está habilitada a fazer outros tipos de procedimento. Mas nesse CNPJ consta apenas a atividade de comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal, cabeleireiro, manicure e pedicure. É isso que a empresa dela estava habilitada. Ou seja, uma loja. Então, comércio, né? Mais comércio do que serviço. Né? O aí serviço estaria restrito aí a manicure e pedicure.
Então, a gente está entrando numa seara que, assim, para quem não é do meio jurídico, né, gente, só para vocês entenderem, quando a Luara trouxe assim, ela está tentando, a defesa está tentando levar alguma parcela de responsabilidade na conduta da própria vítima, é porque civilmente isso tem uma repercussão. Sim. A gente fala que a responsabilidade civil, ela existe quando, por ato ou omissão, alguém produz dano a outrem, né? E nessa, a relação existente entre o ato ou omissão e o dano tem que ter um liame aqui, tem que ter uma cordinha juntando, que a gente chama de nexo de causalidade. Ou seja, se eu excluir o ato ou omissão, o dano desaparece. Aí, se eu chegar nessa equação, realmente existe uma responsabilidade civil. Ou seja, a pessoa que agiu e provocou o dano tem que reparar. Agora, qual a possibilidade de excluir essa responsabilidade? Culpa exclusiva da vítima, ou seja, eu rompo o nexo de causalidade porque a vítima fez algo que deu causa ao dano dela e não a pessoa que estava com ação ou omissão, ou culpa concorrente, ou seja, esse autor aqui, ele agiu e de fato o ato ou omissão dele provocou algum dano, mas a própria vítima também agiu de uma forma a contribuir para que esse dano acontecesse. Então divide-se meio a meio, cada um paga seu próprio prejuízo. Então, estrategicamente, dentro de defesas civis, esse é o alvo, né, que está tentando ser alcançado. Mas a gente, observando de fora, né, óbvio, ninguém está aqui produzindo nenhum julgamento e até é muito precoce para isso, porque a gente não tem acesso a prova nenhuma. Inclusive o laudo do corpo está para ocorrer agora no final do mês. Então a gente não tem resultado nem para falar de nexo de causalidade, mas é só para o pessoal entender que, juridicamente falando, tudo que está sendo colocado, tudo que está sendo respondido ou perguntado tem uma repercussão tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, né? Então por isso tanta tentativa às vezes de não responder. Eu acho que vocês vão se lembrar que na reportagem do Fantástico, o Fantástico decidiu por manter, isso era um direito da rede de televisão, de manter um trecho da reportagem onde ela se nega a continuar respondendo. Sim. E se levanta e sai da reportagem. E aí, como o repórter tinha o direito de manter, ele manteve aquela imagem e isso foi divulgado no Fantástico e nós tivemos acesso aí, então, a esse momento. Por que aconteceu esse momento? Exatamente pelo receio de que alguma resposta pudesse vir a trazer elementos para uma responsabilidade civil ou responsabilidade criminal, né? Então, e que na verdade ainda não está nada maduro para a gente avaliar, mas dos poucos elementos que a gente está observando, se ela não era nem esteticista e nem médica, ela não poderia estar fazendo o procedimento, né? Sim. Então, assim, civilmente falando, tá bem complicada a defesa. Ainda mais com relação a concausa, né? A questão ali do pós-procedimento, que é justamente o que a gente estava comentando. O vídeo que a gente teve acesso mostra um certo despreparo com relação à reação da substância no corpo do Henrique, né? Mostra que ela, inclusive, pergunta para o esposo do Henrique se ele quer que ligue para o SAMU. Naquele momento, o que se espera, pelo menos de um médico, de um ambiente adequado, de um esteticista, é que saiba, pelo menos, realizar os primeiros socorros. Porque se a pessoa está, naquele momento, sofrendo algum tipo de arritmia cardíaca ou algum tipo de parada cardíaca, que é o que me aparentou ali, tanto que o esposo menciona que o coração dele estava parando. Ele no parece vídeo. Que fica sufocado. Exato. Também, né? O mínimo que se esperasse, né, de uma pessoa especializada que soubesse fazer os primeiros socorros, os primeiros atendimentos, né? Mas ao que tudo indica, inclusive na gravação desse vídeo, o esposo menciona de que o medidor que ela colocou ali naquele momento, medidor cardíaco, né, não estava nem funcionando. Tem o áudio do esposo naquele momento mencionando isso. E aí isso me causa uma certa preocupação.
Isso, de fato, entendo, tem o lado da defesa, tem que esperar o laudo pericial do corpo para saber se não foi uma substância antes, né, do procedimento, se teve alguma relação ou não com o procedimento, que é exatamente isso que você estava mencionando, se existe ou não uma culpa, né, um eventual culpa exclusiva do consumidor, né, do paciente nesse caso, para saber exatamente qual foi o motivo desse falecimento, mas toda essa situação, pelo menos um olhar jurídico, assim, somente com o que está sendo noticiado, os vídeos, o que foi apurado, inclusive o que foi dito pela própria Natália, a Record, pelo menos essa entrevista me chamou muito a atenção, foi que realmente está bem complicadinho a defesa. Dela, né? Tá bem complicadinho. Difícil. Vai ter que ter... eu não consigo enxergar, né, até os elementos trazidos, nenhuma concorrência ou excludente de responsabilidade. Isso vai trazer repercussões. Por outro lado, me chama muito a atenção essa questão mais ampla, que é o que a gente trabalha aqui no canal, né? O que está na lei. Hoje, a lei que regula essa questão, que a gente pode se embasar, é a lei que regula a atividade médica, que no artigo 4º, inciso 3, diz que é atividade privativa da medicina todo procedimento invasivo. Falta regulamentação? No meu ponto de vista, toda vez que a gente tem que fazer a gente abre muita margem para interpretação, falta regulamentação, né? A própria lei diz lá no finalzinho que precisava ser regulamentado, gente. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, ela fala, né, que precisa regulamentar. Então, a gente tem uma situação jurídica complicada, mas é uma situação jurídica complicada que precisa ser arrumada com urgência. Com urgência. Porque é interessante como a gente se movimenta como sociedade quando tem catástrofe. Exato. Né? A gente já até comentou sobre isso em outro vídeo, a questão que aconteceu com o Rio Grande do Sul agora. Então agora vai se pensar em zonas inabitáveis, em graves riscos, etc. e tal. Primeiro tem que esperar acontecer, né, gente? Brumadinho, Mariana, as coisas parecem que precisam acontecer para que a gente se movimente, né? Então, assim, há quanto tempo, olha, essas duas leis aqui, gente, tem mais de década. Ó, 2018 e a lei que disciplina a 2013, né? Então, a gente está falando, assim, de normas antigas, precisam de regulamentação urgente, porque a questão estética hoje é moda. Vocês já repararam que é moda? Antigamente fazia uma cirurgia estética uma pessoa que tinha algum desconforto muito grande, uma deficiência que queria corrigir. Hoje para pôr um botox, basta ir no shopping que vai ter ali um centro estético. Gente, hoje a pessoa vai no dentista para arrumar o nariz. Né? Não sei se vocês estão vendo isso. Você vai no dentista para levantar o nariz, para levantar a sobrancelha. Então, assim, se tornou houve uma modificação social. Sim. E essa modificação social, né? Ela demanda que o poder público cumpra efetivamente seu papel. Acompanhe. Então, minha posição é justo, na minha posição, tá? E aí eu quero ouvir de vocês também. Na minha posição é justo que, de fato, todo procedimento invasivo seja atividade privativa da medicina para não só prevenir, como evitar e saber como agir nos riscos e intercorrências. Esse é o meu ponto de vista. Então, a lei é justa, mas a gente precisa melhorar a regulamentação e não permitir interpretações que prejudiquem coletivamente as pessoas, além de aumentar a fiscalização. Sim. E falando sobre essa questão da discussão entre conselhos, porque ela não é esteticista, ela também não é médica, logo ela não poderia estar fazendo nada. Né? Esse é o ponto. Ela não poderia estar fazendo nada. E aí a gente entra na coisa de responsabilidade civil, de que quem é o responsável, então? A gente pode responsabilizar ela que fez o procedimento, a farmacêutica que deu o curso, amplamente para qualquer pessoa, sem saber quem é o profissional ou não. Também, quem vendeu para ela o fenol, porque o certo é que tenha uma regulamentação. Tipo, se eu estou vendendo um produto que ele é tão agressivo que só um profissional habilitado pode usar, como é que eu estou vendendo para
uma pessoa que nem é profissional. Como é que não se exigiu uma exato. qualificação? Então, assim, tudo bem, vamos responsabilizar também a loja que vendeu para ela, e a gente também responsabiliza o Estado que não está fiscalizando a venda desse produto que tinha que ser fiscalizado. Então, a gente tem uma cadeia de responsabilização, se a gente for ver. A gente consegue inclusive o funcionamento, o município, com relação ao funcionamento do estabelecimento. Em questão do CNPJ, o município foi aberto um CNPJ para ela dentro da Receita Federal, e aí ninguém fiscalizou como é que ela estava atuando toda essa questão. Ela tem um registro público municipal, ela recolhe ou deve recolher, né? Porque tem registro ISS. Exato. E não é fiscalizado, né? E não tem é tantas fiscalizado. fiscalizações que são tão estranhas, né? De uma entidade filantrópica, que inclusive eu atuo lá, né? Bem de frente, uma entidade filantrópica que foi autuada porque tinha placa. Aí tinha placa, tinha que recolher uma determinada taxa. Aí tira a placa. Não, mas agora você vai pagar não sei o quê, porque tirou. Gente! Vocês decidem. A placa tá pendurada lá ou não tá pendurada, não prejudica ninguém. Sim. Agora, você não fiscalizar milhões de clínicas de estética, onde milhões de pessoas estão correndo risco, isso é importante, isso gera prejuízo, né? Exato. Então, eu concordo que é justo ter essas leis, mas a lacuna, que é justamente a falta de regulamentação, abre margem para essa situação. E aí a gente tem, na minha visão, diversos responsáveis. Não somente a Natália, se evidentemente ficar provado, né, que ela tem responsabilidade nisso, mas eu acho que vem muito, muito antes dela. É uma cadeia. É uma cadeia de responsáveis. Assim, é uma sucessões, na minha opinião, de erros que deveriam ter sido sanados muito antes. Antes da venda do curso, seja de 6 ou 10 ou 15 horas, antes da venda do produto, de quem autoriza também essa loja a vender o produto, porque daí a gente tem que ver se essa loja também pode vender, se ela pode comercializar isso. Sim. Porque na minha opinião, se eu estou vendendo um produto tão forte, alguém tem que estar também me fiscalizando sobre a venda dele. Porque eu tenho que controlar para quem eu vendo, mas eu também tenho que ser controlado em como eu vendo. E até o próprio fabricante, né? Porque Exato. Eu me recordo de falarem assim, olha, coma sal do Himalaia, sal cor-de-rosa, que é uma beleza, coma o sal do Himalaia, que tem menos iodo, não aumenta a pressão, né? Aí eu falei, nossa, sal do Himalaia, eu sou super nessa vibe de saúde e tal, né? E aí depois eu fiquei sabendo que tinha muitos sais do Himalaia, que na verdade não era nada do Himalaia. Era só corante rosa. Era corante rosa. Aí você vai comer arroz cor-de-rosa, né? Exato. Dependendo da quantidade de sal que você pôr, você come arroz cor-de-rosa. Então eu falei assim, gente, realmente, será que tá vendendo o fenol mesmo? Será que é fenol? Será que a concentração tá correta? A gente ouve, né, assim, até vou falar aqui do que eu vi em redes sociais, uma lenda, diz que em cigarro, por exemplo, você encontra, e isso não é lenda só, né, gente? O Ministério da Saúde falou que tem um nível tolerável, né? Você encontra até asa de barata no meio do cigarro, né? Você tá fumando asa de barata. Então, assim, se a gente chega nesse nível, nessa tolerância de restos animais até em comida, né? A gente fala, não, tem uma tolerância de pelo de rato em comida industrializada, né? Se a gente está falando disso, qual é a tolerância que tem com relação a esse produto que é tão pesado, né? Tá realmente sendo puro, tá sendo realmente comercializado da forma correta. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o produto tem que ser fidedigno com as informações que estão na embalagem, não só no sentido do peso, mas no sentido da própria formulação. Então, realmente é uma cadeia de responsabilidades, né? E a gente tem que parar com essa cultura de deixar para pensar nessas coisas quando alguma catástrofe aconteceu. E começar a assumir posturas mais ativas, né? Socialmente. E eu vou até um pouquinho mais além, né? A questão se é justo ou se é injusto, acaba aqui, na minha visão, indo para os dois caminhos. É justo que se defina que somente os médicos podem lidar com procedimentos mais invasivos? Ok, é justo. Mas também é injusto que os esteticistas não saibam até onde eles podem ir, porque não tem regulamentação para isso. Então a sociedade ainda não se debruçou, justamente é o que você estava falando, hoje com as redes sociais, as pessoas estão muito mais preocupadas
com a sua fisionomia. Estão cada vez mais preocupada. Você só posta aquilo que você quer que as pessoas vejam. Você não vai postar uma foto feia. Salvo algumas exceções que eu tenho alguns amigos que fazem isso. Mas, em regra, você coloca filtro, você baixa editor para mexer na estética do rosto. Então, as pessoas querem postar sempre uma foto bonita. Então, assim, a sociedade não aprendeu a se debruçar. Os próprios políticos que criaram uma legislação, a lei do esteticista, não se debruçaram nessa importância, porque quando criaram uma lei totalmente genérica. Disseram, ao final da legislação, de que precisaria de uma maior regulamentação. E aí, quem vai dar essa regulamentação? O município? É o Estado? É a União? Não se definiu ainda quem tem o poder de regulamentar esse tipo de atividade. Então, assim, eu acho que fica muito vago, né? É complicado falar que a classe dos esteticistas está totalmente incorreta e você não pode fazer esse tipo de procedimento. Porque a gente não sabe ainda, precisa juntar as duas classes e definir, a partir daqui pode ou não pode? Olha, você é esteticista, você pode, desde que você tenha um aparato médico ao seu redor. Beleza, então eu posso. Eu tenho um aparato médico, então eu posso. Isso que você está trazendo é tão grave, Lucas, que realmente, toda razão, porque se você nem sabe o que pode, ainda não definiu o que pode e o que não pode, como é que você fiscaliza? Exato. Você não consegue nem fiscalizar, né? A clínica pode ou não pode? Pode ou não pode? Eu acho que até o fiscal fica perdido, né? Então a gente precisa resolver essa questão mesmo. Se debruçar, as duas classes se unir em vez de se dividir. O que eu vejo é a classe dos esteticistas falando, não, pode sim, que não tem regulamentação, não é tão invasivo. E a classe médica falando, não, é invasivo, tem todo um procedimento procedimento estético, né? Então precisa de um local mais adequado. Então tem as duas classes conflitando quando deveria ter as duas classes sentadas e conversando. Dialogando no interesse comum. Exatamente. Porque ambas se completam. Às vezes o esteticista vai precisar do médico para poder auxiliar em algum procedimento um pouquinho mais complicado, como é o peeling de fenol. Que, inclusive, a lei dos esteticistas diz que, eventualmente, sendo necessário algum outro procedimento, que ele deve concorrer, ele deve contar com a ajuda médica. Sim, exatamente. De um profissional médico. Né? Então, assim, a gente está aqui, né, óbvio, né, tentando entender todos os lados, como se faz numa boa democracia, né? Porém, eu entendo que é justo que, considerando a possibilidade de intercorrências, que seja privativo da medicina qualquer atividade invasiva e que a gente precisa apenas regulamentar o que é invasivo ou não. Sim. Acho que determinar, né? A gente precisa delimitar o que é invasivo e o que não é. Porque senão a gente entra também, novamente, em uma lacuna gigantesca. Porque tudo bem, a gente está falando sobre esteticistas, mas e sobre tatuadores? Que a gente trouxe aqui numa conversa acaba invadindo a pele também, mas é uma camada superficial. É uma tinta que te marca. Então, é invasivo? Não é invasivo? Existe hoje até aquelas tatuagens no globo ocular, né? E que eu acho isso daí absurdo. Então, é invasivo ou não é invasivo? Mas aí a gente vai falar, tudo bem, tudo que é invasivo é do médico. Mas aí o médico vai estar realizando, por exemplo, tatuagens dentro do consultório, dentro da clínica. Então, eu acho que realmente a gente precisa que as classes se unam para definir o que é o que não é e quais os limites, né? Porque pode ser que tudo bem, o esteticista pode fazer um peeling, mas se for um peeling muito invasivo como o peeling de fenol, aí talvez faça, mas dentro de um consultório médico, de um centro acompanhado cirúrgico. De um anestesista. Acho que esse é o caminho. É isso aí. E para você que nos assistiu até aqui, toque o sininho, acompanhe, porque tem muitas novidades ainda que vêm trazer esclarecimento. Não é só para quem é do meio jurídico, mas também para você que vive a justiça no seu dia a dia, né? E um recadinho de coração aqui. Você, homem ou mulher, já é lindo. Fique com a gente. Um beijo.